Tudo bom, pessoal? Voltando a fazer a nossa série de lives esse ano, a gente está iniciando a fazer as lives justamente na área tributária, isenção de imposto de renda para doenças graves, que foi um tema bastante solicitado, bastante questionado lá nas nossas redes. Então a gente resolveu fazer uma série de lives iniciais, lives curtas ali de 10, 15 minutos, justamente para você ter acesso a esse material e entender um pouquinho do que é a isenção do imposto de renda para aquele que é portador de doença grave. Tá? Primeiro, vamos falar quem tem direito a essa isenção. Tá? A Lei 7713 de 88, ela dispõe que qualquer pessoa física aposentada da INSS, servidor público, pensionista ou militar, seja ele reservista, né, ou reformado, tem direito à isenção do imposto de renda, caso seja portador de alguma dessas doenças que eu vou falar agora. Moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, hepatologia grave, nefropatia grave, doença de Paget, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS ou HIV. Tá? Essas são as 16 doenças que traz a lista de isenções lá no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7713. Por que isso, pessoal? Por que eu falo que é uma lista taxativa? Porque a lista ela é final, ela é definitiva, tá? Ela não pode ser entendida de forma expansiva. Então, todas as doenças que estão nessa lista, elas fazem parte do rol de doenças que são isentas de imposto de renda. Mas Marcos, como é que funciona isso? Basta eu pedir na Receita Federal? Vou pedir no INSS? Bom, tem dois caminhos, tá, pessoal? Você pode buscar esse benefício isoladamente lá junto ao INSS e depois à Receita Federal, né? Ou então via processo judicial. Por que eu digo que tem dois caminhos? Na grande maioria das vezes o INSS ele indefere esses pedidos e a Receita indefere esses pedidos. Tá? E mesmo que ele defira, ele vai começar a contar a partir da data que você fez o pedido. Judicialmente, a gente consegue retroagir essa data. Isso quer dizer o quê? Desde a data do acometimento da doença, limitada a 5 anos, a gente consegue fazer judicialmente que seja reconhecido, que seja suspenso ou isentado a cobrança, né, o recolhimento desse imposto, e ainda a gente consegue o ressarcimento para você, coisa que administrativamente você não vai conseguir, certo? Então, cabe salientar ainda, né, que a assistência jurídica ela é muito importante nesse momento, até para você fazer um planejamento de receber essa grana que você pagou de volta, tá? Qualquer uma dessas doenças, Marcos, elas podem ser objeto da isenção? Sim. Se está na lei, podem ser objeto da isenção. A gente tem duas questões importantes que a gente precisa frisar bem, que é a questão da cardiopatia grave e da neoplasia maligna. Porque na grande maioria das vezes, a cardiopatia grave é questionada pelo INSS ou pela Receita Federal justamente no sentido do que é uma cardiopatia grave. Né? Qual é o grau da cardiopatia para levar ela a ser denominada uma cardiopatia grave? A mesma coisa acontece com a isenção quanto à neoplasia maligna. Né? O INSS e a Receita muitas vezes entendem que quem é portador de neoplasia maligna e está em remissão não tem direito porque está curado, teoricamente, o que não é verdade, a gente sabe muito bem disso. Tá? Ainda cabe salientar para vocês que mesmo que qualquer uma dessas doenças tenha sido contraída depois da aposentadoria, né, também faz jus à isenção o portador, tá? Então a aposentadoria ela não precisa ter sido motivada por essa doença, ela pode ter sido feita, por exemplo, por uma aposentadoria por idade e você depois contraiu a doença, tá? Vai fazer jus também à isenção, tá? Então, a gente tem vários julgados já nesse sentido, né? E inclusive em relação aos militares, equiparando, né, os militares reformados e os da reserva, tá? Então, dessa forma, você consegue, tanto o militar reformado quanto da reserva, consegue a isenção também por força da equivalência jurisprudencial, certo, gente?
Seguindo o nosso roteiro aqui, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre qual é a data inicial para a contagem da isenção, né? E desde quando eu tenho direito à restituição. Bom, pessoal, a isenção ela tem como marco inicial, né, para o cálculo, seja ele para o valor que você vai restituir, o momento que se configurou a incapacidade, tá? Ou seja, a partir do diagnóstico da doença. Quem é que dá esse diagnóstico? O teu médico assistente, tá? Teu médico assistente vai te dar um diagnóstico, vai te dar um laudo, diagnosticando, ó, que desde data tal, a gente tem o tratamento para o cliente tal, para o paciente tal, né? E está embasado nos exames clínicos, exames médicos, exames técnicos que foram efetuados efetivamente, né? Por isso é muito importante, pessoal, vocês terem em mente qual é a data do primeiro diagnóstico da doença em questão, tá? Esse tipo de prova ele vai acabar sendo necessário, ele é uma prova documental e é a gente que tem que trazer para o processo, tá? Então a gente tem que saber se o exame ou relatório médico, o documento, qual é o documento mais antigo que ele tem, justamente para poder embasar toda a data inicial da concessão ou do benefício, tá? Numa doença, por exemplo, da cardiopatia grave, que pode ser caracterizada por várias outras doenças, cardiopatia congênita, doença do miocárdio, cardiopatia das válvulas, cardiopatia hipertensiva e cardiopatia isquêmica, por exemplo, pode ser que tenham vários exames e vários relatórios sobre a doença base. Mas o importante é conseguir um relatório que demonstre que aquela doença base é caracterizada como uma cardiopatia grave. Por isso que eu sempre friso a questão da cardiopatia grave, ela é muito ampla e ela é muito interpretativa daquela pessoa que está analisando o teu processo, tá? Porque a cardiopatia em si seria gênero e dentro dela tem várias espécies. Então, nesse caso, a data que vai ser considerada como doença base, mesmo após o relatório da cardiopatia grave ou posterior, é aquela que determinou que tu sofre ou é acometido da cardiopatia, certo? Então sempre, pessoal, vocês têm que trazer para o escritório, que vai atender vocês, os laudos médicos que tragam a nomenclatura específica dessa doença, tá? Um CID específico da doença, daquele rol taxativo da Lei 7713, para que a gente possa montar o processo de vocês e determinar a data inicial da doença de acordo com a forma mais correta e mais completa possível, certo? Então, pessoal, lembrando, tá? Ainda que a cobrança dos retroativos ela está limitada aos últimos 5 anos. Não pode ser cobrado créditos anteriores a esses 5 anos. Outra questão que a gente tem que falar também é que a isenção só é cabível para aposentados ou pensionistas inativos, tá? Que seja anterior à aposentadoria, tá? Então a gente não pode cobrar a partir de valores anteriores a gente estar aposentado, isso que eu quero dizer, tá? Então é cabível para aposentados ou pensionistas, limitado a 5 anos, mas desde que a aposentadoria tenha acontecido há mais de 5 anos. Se a aposentadoria aconteceu há menos de 5 anos, eu não vou retroagir os 5 anos, e sim a data efetiva da aposentadoria, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida e quiser voltar a falar sobre o tema, deixa os seus comentários aí embaixo, chama a gente no direct que a gente vai te ajudar.